Olá, boa noite, né? Para quem está me vendo aí nos diversos horários, bom dia, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu estou gravando as aulas relacionadas, né, às matérias, às disciplinas trabalhadas durante os planos de estudo tutorado, né? A aula de hoje especificamente vai tratar sobre os exercícios da semana 3 e a gente vai fazer uma revisão da matéria relacionada à semana 3. Tá? Então, para quem está em dúvida, é bom acompanhar a aula e no finalzinho dela a gente vai corrigir todos os exercícios relacionados a essa aula, tá? Da semana 3. Então, vamos lá. Então, relembrando, né, nós vamos estudar nessa aula a revisão, né, do que são os verbos e como que a gente utiliza eles durante a escrita, né? E a correção das atividades do plano de estudos tutorados da semana 3. Então, vamos lá. Vamos agora revisar para relembrar o que são os verbos. Vamos lá? O que são os verbos? De acordo com o plano de estudo tutorado, os verbos se relacionam diretamente com a ação, né? E com a existência do mundo, no homem do mundo. E através do verbo, a gente pode identificar a pessoa que está escrevendo, o tempo que aconteceu aquela ação, o modo, e se o fato já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, né? Se é um fato do passado, do presente ou do futuro. O verbo é a classe de palavras que indica alguma ação. Então aí, olha, eu coloquei dois exemplos. No primeiro exemplo, tá eu estou nadando no mar. O verbo está destacado aí, é o nadando. Eu estou, está acontecendo no momento, então é no presente. Os carros estão correndo na pista, mesma coisa, né? É uma ação, o correndo, né? E essa ação também está acontecendo no presente. Fenômeno meteorológico, né? Então, aí, o exemplo que eu dei, chover. Então, está chovendo agora. Ventar. Ontem ventou aqui. Né? Então, são dois exemplos desses fenômenos que a gente pode também colocar como exemplo de verbo, tá? Então, o verbo, ele é uma ação e ele também é um fenômeno meteorológico. Mudança de estado. O que é isso? É a mudança do seu comportamento. Então, você ser feliz, você estar feliz, né? O estar é um verbo. Permanecer em algum lugar, o permanecer é um verbo. Ficar, andar, viver, todas essas ações, né, são mudanças de estado, né? Eu fiquei doente, eu estou feliz. Tudo isso são mudanças de estado, né? Estado não é estado, município, não. É estado de emoção, emocional, né, físico. Então, no caso ali, hoje eu estou feliz, né? O estar é um verbo. E ontem eu fiquei doente. Então, ficar é um verbo. Aí, no caso, hoje eu estou feliz. Está acontecendo agora no presente. Ontem eu fiquei doente. Aconteceu no passado. E aí, para a gente relembrar, existem algumas características dos verbos, né? Então, o primeiro deles, que é muito interessante da gente relembrar, é que os verbos podem indicar uma ação que já aconteceu, alguma coisa que aconteceu ontem, há 1 minuto atrás, há 1 hora atrás, né? Um acontecimento antigo, uma coisa que já passou, né? Que está no passado. No presente, que está acontecendo agora, no momento que eu estou falando, né? No momento que eu estou vivendo. Ou no futuro, que é o acontecimento que eu estou planejando, que eu estou prevendo, né? Uma coisa que ainda não aconteceu, mas vai acontecer no futuro. Para utilizar corretamente os verbos, a gente tem que analisar várias características. Então, além de saber se ele está no presente, no passado ou no futuro, a gente tem que observar a quantidade de pessoas que estão, né, dentro daquela ação. Isso eu vou explicar no próximo slide. Na segunda coisa a observar, se a ação é praticada por quem está falando ou por outras pessoas, né? Então, aí eu vou dar um exemplo. A primeira pessoa, eu,
quem pratica a ação. Então, eu corri muito hoje. Eu, estou falando de mim, então eu que pratiquei a ação, né? Segunda pessoa, tu, você, destino da ação. Então, assim, eu numa frase com você, com verbo, eu posso falar assim: você comeu muito ontem. Comer, né? Você comeu. E não fui eu, não é sobre mim, né? É sobre uma outra pessoa. E terceira pessoa, ele e ela. Então, eles estão comendo muito agora, né? O comendo se refere a eles e elas, ou ela está comendo muito agora. Então, a gente vai ver aqui nesse quadro melhor para vocês entenderem as conjugações, né? Eu, tu, ele, eles, nós, vós, eles são os pronomes pessoais. A gente vai revisar eles aqui no quadro agora, ó. Então, os verbos vão mudar aí de acordo com os pronomes pessoais, tá? Então, nesse caso aí, nessa tabela, a primeira coluna se refere aos pronomes pessoais. A segunda coluna é como o verbo comprar vai ser conjugado. E na terceira coluna, se esse verbo está sendo conjugado na primeira pessoa do singular, lembrando que singular é quando só tem uma pessoa, né? A gente só está envolvendo uma pessoa nessa conversa, e plural é quando tem mais de uma pessoa nessa conversa, por exemplo. Então, a gente vai ver aí, ó, pronome eu. Então, como é que fica o verbo comprar? Eu compro. Na segunda pessoa do singular, que nesse caso é o tu, aí fica tu compras, né? Que é só, eu estou me referindo a outra pessoa, só uma pessoa, né? No caso de você, que hoje em dia a gente usa muito, a gente não vai usar esse S, né? A gente vai colocar assim, você compra, né? Só quando tiver o tu, que a gente vai ver que ele é conjugado de uma forma diferente. Ele e ela compra, né? Então, ele e ela compra. Terceira pessoa do singular, tô falando de uma pessoa só. Aí, agora a gente vai começar a falar do plural, ó. Primeira pessoa do plural é nós. Então, nós compramos. Na segunda pessoa do plural, vós comprais. E vós aí, nesse caso também, a gente coloca no lugar dele vocês. E aí também vai mudar a conjugação, né? Vocês compram, por exemplo. E eles e elas compram. Terceira pessoa do plural, tá? A gente vai observar isso no próprio exercício que está no PET, a gente vai ver como é que essa conjugação do tu e do vós é bem diferente, tá? Agora vamos lá para a correção das atividades, e sempre que for necessário você para o vídeo para conferir se você fez certo, principalmente na atividade que tem aquele texto que tem que colocar os verbos no lugar correto. São vários parágrafos, eu enumerei todos eles para facilitar a resolução. Vocês vão olhando para o vídeo e vai corrigindo, tá? Então, vamos lá. Aí tá o texto original que tá lá na atividade de vocês, né? Essa atividade aí, ela pedia o quê? Pedia que vocês observassem o texto e colocassem alguns verbos que estavam espalhados no exercício no lugar correto. Então, por exemplo, aqui na primeira linha do primeiro parágrafo, tá assim: quando eu garoto. Então, quando eu garoto, não tá certo, tá incompleto, né? Então, a gente vai observar que na escrita desse texto, a gente vai usar alguns verbos para poder facilitar na compreensão, porque além de falar sobre uma ação, o verbo também tem essa característica, ele facilita a nossa compreensão do texto, tá? Então, olha aqui no slide. Na número 2, ele pergunta assim: é possível compreender o texto? E aí ele mesmo responde: parece que não, né? Sabe por quê? Porque estão faltando palavras importantes que dão sentido ao texto. A gente vai ver que é extremamente importante o verbo nesse caso para auxiliar na compreensão do texto. Então, ó, a número 3 estava assim: reescreva o texto utilizando as palavras abaixo, né? O primeiro e o segundo aí se referem ao primeiro e ao segundo parágrafo, ok?
Então, as palavras que estão em vermelho são os verbos do texto e que não tinham no texto naquele texto que estava na atividade, né? A gente acrescentou para fazer sentido. Então, vamos lá. Quando eu era, né? Era. O era aí é um verbo. Então, vocês vão acrescentar tudo que tiver em vermelho que eu falar. Então, era é um verbo, vocês vão acrescentar ele. Quando eu era garoto, acreditava. Também vocês vão acrescentar, tá? Então, aí, já é a segunda palavra. A primeira era, quando eu era garoto. Acreditava também é um verbo. Em bruxas, mulheres malvadas que passavam. Passar é um verbo também. O tempo todo maquinando. Maquinando aí quer dizer o quê? Pensando em coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam. Acreditar é um verbo nisso. A prova para nós era, né? Aqui, ó. Era também é um verbo. Uma mulher muito velha, uma solteirona que morava, o verbo morar é um verbo, né? Numa casinha, cair, aqui ó, caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Segundo parágrafo. Era. O era aí vai entrar toda hora. Então, a gente vai ver que a gente vai usar uma mesma palavra várias vezes no texto. Ó. Era muito feia. Ela. Gorda, enorme. Os cabelos pareciam. Parecer é um verbo. Palha. O nariz, aqui o era de novo. Ó. Era comprido. Ela tinha. Ter no passado aqui, ó. Uma enorme verruga no queixo. E estava, estar, né? Estar, o verbo estar no passado. Estava sempre falando sozinha. O verbo falar aqui também, ó. No passado. Nunca tínhamos de ter no passado entrado do verbo entrar na casa. Mas tínhamos, de novo aqui, ó, do verbo ter no passado, né? A certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos, do verbo encontrar, preparando, aqui de novo, do verbo preparar, venenos num grande caldeirão. Terceiro parágrafo. Aí, terceiro parágrafo, vamos lá. Nossa diversão predileta era, de novo aqui, ó, incomodá-la. Professora, porque eu era toda vez aparece, porque eu era, né? Eu era feliz. É um estado, não é isso? Então, ele é um verbo, ele sempre remete a uma coisa que já aconteceu no passado, tá? Volta e meia, invadíamos. Invadíamos é do verbo invadir, também tudo no passado. Né? Como esse texto está falando de uma coisa antiga que já aconteceu, a gente vai ver que muitos dos verbos estão no passado. Não todos, mas a grande maioria, tá? Então vamos lá. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar, aqui, roubar frutas e, quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos de correr atrás dela gritando: bruxa, bruxa. Quarto parágrafo. Um dia encontramos, do verbo encontrar, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera de pertencer esse animal, nós não sabíamos. Sabíamos do verbo saber.
Mas logo descobrimos o verbo descobrir, o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa. Jogá-lo do verbo jogar. O que seria fácil, seria do verbo ser. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento do verbo esquecer, ela deixara aberta a janela da frente. Então, aqui, esquecimento e deixara. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos do verbo levantar, o que era, de novo aqui, grande e pesava bastante. E com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo, aqui ó, empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram, do verbo ficar, presos na cortina. Quinto parágrafo. Aqui o travessão, bonitão, para falar que alguém está falando no texto. Ó. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu, aqui ó, apareceu do verbo aparecer. Nem todos os verbos desse texto, turma, foram escondidos, porque senão o texto ia ficar muito confuso, né? Então, a gente está grifando aqui os que realmente estavam faltando, porque se a gente tirasse todos, provavelmente não ia dar nem para ler o texto. Eu já achei ele meio, né? Às vezes até difícil de compreensão, mas enfim, vamos lá. No momento exato em que finalmente conseguíamos do verbo conseguir, introduzir já é o verbo. O bode pela janela, a porta se abriu, do verbo abrir. E ali estava, do verbo estar, ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. O empunhando aí é segurando, né? É o sinônimo dele. Rindo, saímos correndo. Rindo, do verbo rir. Saímos, do verbo sair. Correndo, do verbo correr. E então aconteceu. De repente, enfiei. Aconteceu, do verbo acontecer. Enfiei, do verbo enfiar, o pé num buraco e caí. De imediato senti, do verbo sentir, uma dor terrível na perna e não tive dúvida, do verbo ter. Estava quebrada, gemendo, tentei levar, mas não consegui. Caminhando, do verbo caminhar, com dificuldade, mas com o cabo de vassoura. Aproximava-se. Naquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava, do verbo estar, junto a mim, transtornada, é o estado dela, né, de raiva. Mas aí viu a minha perna, instantaneamente mudou, do verbo mudar. Agachou-se, do verbo agachar, junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse, por fim. Então, aqui, ó, está do verbo estar, quebrada do verbo quebrar, disse do verbo dizer. Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos. Trabalhei em hospital. Confie em mim. Dividiu o cabo
de vassoura em 3 pedaços e com seu cinto de pano improvisou, do verbo improvisar, uma tala. Uma tala é para segurar, né? Para não mexer o membro que está quebrado, né? Imobilizando a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Sorriu aqui, também vermelhinho. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou a minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. Deixei de acreditar. E tornei-me, do verbo tornar, um grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Olha que bonitinho esse texto, tá? Então, vocês parem aí e corrijam no caderno. Esse texto é muito fofo, fala de um preconceito, né? Então, aquele texto, né, que a gente leu, ele é muito legal porque ele fala sobre o preconceito, né? A gente tem que conhecer as pessoas primeiro para julgá-las, né? Então, enfim, aí o número 6 era um jogo de qual é o verbo. Ele colocava no lugar do verbo a palavra tibitava e conjugada no presente ou no passado ou no futuro. Então, a gente tinha que analisar o verbo e tinha que analisar o pronome, né? Se era eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, né? Se estava no plural ou se estava no singular. Então, vamos lá. Ela tibitava muito cedo para estudar. Olhando lá naquela tabelinha e lendo a frase, né, a gente consegue encaixar o quê? Ela acordava muito cedo para estudar. E isso estava no passado, já aconteceu. Letra B. Você já estudou, Carla? Sim, eu já tibitei. Então, né, olhando o sentido da frase, a gente consegue encaixar o quê? Você já estudou, Carla? Sim, eu já estudei. Né? A gente tem que observar se o verbo está combinando com a pessoa que está em azul, né? Se é pronome pessoal, plural, singular, e o verbo se está combinando com a frase. Letra C. Eu já tibitei os meus irmãos. A gente pode olhar lá o que está no passado, naqueles verbos e que combina com o pronome pessoal eu, eu já olhei os meus irmãos, tá? Letra D. Pedro e Elaine tibitavam no que eles fizeram nas férias. Então, Pedro e Elaine, no caso, são eles, né? Resposta. Pedro e Elaine pensavam no que eles fizeram nas férias. Olhando aí, os verbos estão conjugados todos na letra C, né? O eu. E na letra D, pensavam, que é Pedro e Elaine, no caso, eles, né? E todos os verbos aí estão no passado. Então, vamos lá. Letra E, né? Olha as estrelas no céu. Tibitais como são belas. Lembra que eu falei que quando tem o pronome pessoal tu, que é no singular, né? E o vós no plural, né? A gente vai ver aí que eles são conjugados de formas diferentes. Então, lá naquela listinha das palavras, aqui o verbo que combinava mais com esse era lá, olha as estrelas no céu. Observais como são belas, né? Letra F. O meu vizinho tibitou lixo na rua. A gente vai ver que está falando do pronome ele e tibitou, né? É o quê? A gente analisa a frase e vê o que mais combina lá naquela listinha é o quê? O meu vizinho jogou lixo na rua. Bom, galerinha, é isso. Corrijam aí. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas sempre que for necessário, parem o vídeo para corrigir o texto, as atividades. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Beijo!